Existem textos com mais de 5.000 anos que descrevem eventos que a ciência moderna está apenas começando a compreender. Textos antigos silenciados, arqueologia suprimida e análise do hebraico original apontam na mesma direção. Houve um mundo antes deste mundo, e o que aconteceu nele mudou o destino de toda a criação. São fatos documentados nos textos mais antigos que existem, verificáveis versículo por versículo. E quando você os analisa na língua original, a imagem que emerge é mais perturbadora do que consegue imaginar. E se o mundo que existiu antes do dilúvio era tão avançado, tão violento e tão corrompido que Deus não teve outra escolha senão apagá-lo completamente? E se aquele período não foi um mito primitivo, mas o aviso mais urgente da história? E se você quer entender o que realmente está escrito nos textos originais sobre esse período aterrorizante, se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. O primeiro crime registrado na história humana não foi uma guerra entre nações, nem uma rebelião política. Foi um irmão que tirou a vida de outro irmão. E ele fez isso sem remorso, sem luto, sem arrependimento. Gênesis 4:8 descreve aquele momento com economia brutal. Caim se levantou contra Abel e o matou. Quando Deus confrontou Caim, deu a ele a oportunidade de confessar, de se arrepender, de reconhecer o que havia feito. Caim não chorou, não implorou, não demonstrou culpa alguma. Reclamou que seu castigo era severo demais, e então tomou uma decisão que definiria os próximos 16 séculos da história humana. Ele simplesmente foi embora. Gênesis 4:16 registra aquela decisão com uma frase que ressoa como sentença. Caim saiu da presença do Senhor. Não foi exilado à força. Ele escolheu partir. Escolheu construir uma civilização sem Deus. E foi exatamente isso que fez. Caim construiu uma cidade, a primeira cidade da história humana, e a nomeou em honra de seu próprio filho. Imagine. A primeira civilização urbana da história foi construída por mãos que ainda carregavam sangue inocente. Cada parede erguida sem uma oração. Cada pedra colocada sem um sacrifício. Cada rua traçada sem invocar o nome de Deus. Dentro daquela cidade cresceu uma dinastia, cujo progresso é inquietante quando você entende o que produziu. Lameque, tataraneto de Caim, tornou-se o primeiro polígamo registrado nas Escrituras, tomando 2 esposas. Jabal fundou a indústria nômade, organizou a criação de rebanhos e os primeiros sistemas de comércio com gado. Jubal inventou a música, a lira, a flauta, a arte que encheu aquela civilização de som e entretenimento. E Tubal-Caim forjou os primeiros instrumentos de bronze e ferro, o primeiro fabricante de armas da história. Pare por um momento e visualize aquele mundo. Música tocando de um lado da rua enquanto espadas estão sendo afiadas do outro. A lira e a forja nascidas do mesmo lar. Beleza e violência como produtos da mesma linhagem. Então Lameque se pôs diante de suas 2 esposas e pronunciou o que seria o primeiro poema registrado na Bíblia. Gênesis 4:23. Matei um homem por me ferir, um jovem por me bater. E minha vingança é 77 vezes maior. O primeiro poema da história escrita não foi um hino de gratidão, nem uma ode ao amor, nem uma oração aos céus. Foi uma balada de homicídio. Um homem se vangloriando de ter matado um jovem por tê-lo atingido. Ele não confessou, não lamentou, não pediu misericórdia. Ficou diante de suas esposas e se gabou de sua própria violência. Mas havia outra linha, um caminho paralelo que a história frequentemente esquece ao contar essa narrativa. Eva teve outro filho e o nomeou Sete. E naquele momento ocorreu algo que o texto registra como singular. Gênesis
4:26 diz que naquele tempo os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E essa frase muda tudo. Duas linhas, duas civilizações construindo mundos diferentes sobre o mesmo solo e sob o mesmo céu. A linha de Caim ergueu cidades sem Deus. A linha de Sete preservou a memória de quem era o Criador. Daquela segunda linha veio Enoque, o único homem no mundo antediluviano que escapou completamente da morte. Gênesis 5:24 descreve com extraordinária brevidade. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o tomou. Ele não morreu. Simplesmente deixou de estar aqui. Um sinal vivo de que havia outro modo de existir naquele mundo. Daquela mesma linhagem veio Matusalém, que viveu 969 anos, a vida humana mais longa registrada em toda a Escritura. E o neto de Matusalém foi Noé, o homem que se tornaria a dobradiça entre duas eras da história. Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Matusalém viveu 969 anos. Esses não são números simbólicos. Gênesis 5 os registra geração por geração, ano por ano, com a precisão de um documento notarial. Agora, imagine, um homem acumulando poder, território, esposas, armas e inimigos por 500, 600, 700 anos, sem a morte para encerrar seu reinado, sem velhice para enfraquecer seu controle, sem mudança geracional para trazer reforma. O mesmo homem, com o mesmo ódio, com a mesma crueldade, governando a mesma região por séculos inteiros. Em nosso mundo, ditadores são limitados pela mortalidade. Mas no mundo antediluviano, essa limitação não existia. Um único homem perverso podia dominar uma região por mais tempo do que a maioria das civilizações históricas existiu. O mal não cessava, não era corrigido. Não encontrava limite natural em uma única vida humana de 800 anos. Geração após geração de pessoas comuns, nascendo e morrendo sob a sombra do mesmo governante imortal. Esse era o mundo antes do dilúvio em toda a sua extensão e estava prestes a se tornar incomparavelmente pior, porque algo entrou no mundo humano que nunca deveria ter estado ali. Algo que cruzou uma fronteira que Deus havia estabelecido. E o que aquela transgressão produziria superaria em horror tudo que Caim e seus descendentes haviam construído. Gênesis 6, 1-2 descreve o momento com uma sobriedade que torna ainda mais perturbador o que está dizendo. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus as viram, escolheram e as tomaram como esposas, seguindo apenas a força de seu próprio desejo. A frase filhos de Deus em hebraico é Ben Elohim, e não é nem metáfora poética, nem designação honorária. Essa exata expressão aparece em Jó 1:6, Jó 2:1 e Jó 38:7, e em todos os casos se refere a seres angelicais. Alguns estudiosos propuseram que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, ou reis que reivindicavam a autoridade divina. Mas o peso da evidência textual no hebraico original e no comentário do Novo Testamento aponta para algo mais sombrio. Judas 1-6 os descreve claramente como anjos que não guardaram suas posições de autoridade e abandonaram sua própria morada. Aqueles anjos não estão livres hoje. Estão aprisionados, acorrentados nas trevas, aguardando o julgamento do grande dia. O que fizeram foi tão grave que Deus não apenas os puniu, ele os trancou permanentemente. E o versículo seguinte daquela mesma passagem menciona diretamente Noé e o dilúvio, vinculando-os explicitamente. Uma fronteira foi cruzada. Seres angelicais abandonaram sua estação e entraram no mundo humano de maneira não autorizada. E o resultado foi Gênesis 6:4.
Os Nefilins estavam na terra naqueles dias, os poderosos, os famosos. A palavra hebraica Nefilim vem da raiz napal, que significa os caídos, aqueles que desceram de onde deveriam estar. A palavra traduzida como poderosos é Giber, guerreiros, campeões, seres de força extraordinária e dimensões diferentes. Homens de renome se traduz literalmente como homens do nome, aqueles que seriam lembrados, os lendários. Como era viver ao lado deles naquele mundo, onde sua presença era cotidiana e seu poder absoluto? Séculos após o dilúvio, os espiões israelitas enviados a Canaã encontraram os descendentes dos Anaquins. Seu relato em Números 13:33 diz que pareciam gafanhotos à sua vista. E assim pareciam aos seus próprios olhos também. Aquilo era um resíduo, uma sombra do que existiu antes do dilúvio, uma fração do que aquela era havia sido. No mundo antediluviano, eles não eram raridade nem exceção. Estavam em toda parte. Eram o poder dominante. Imagine caminhar por um mercado e ver uma figura se erguendo sem esforço acima dos muros da cidade. Imagine o chão tremendo sob seus pés conforme eles se movem. Uma vibração que você sente no peito antes de vê-los. Imagine vê-los tomar o que querem, quem querem, sabendo que nenhum ser humano na Terra pode detê-los. Estes não eram histórias inventadas para assustar crianças na escuridão de uma tenda nômade. Eram vizinhos, eram governantes, eram os reis do mundo antigo. E homens comuns eram insetos a seus pés. Mas essa irrupção não foi aleatória, nem capricho de seres poderosos atraídos pela beleza humana. Retorne a Gênesis 3:15, a primeira profecia em toda a Bíblia pronunciada diretamente à serpente no Éden. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a dela, e ela esmagará tua cabeça para sempre. A incursão dos Nefilins foi um ataque estratégico, precisamente contra aquela linhagem, contra aquela promessa específica. Se todo o genoma humano fosse corrompido, a semente prometida não poderia nascer completamente humana como era necessário. A serpente estava tentando eliminar o Salvador antes que ele pudesse chegar, antes que pudesse cumprir sua missão. A corrupção de Gênesis 6 não foi uma falha moral acidental, nem o resultado previsível do livre-arbítrio humano. Foi uma operação militar com um objetivo preciso: contaminar cada linha de sangue humano sobre a face da terra. E a resposta de Deus não foi a ira impensada que às vezes se imagina ao pensar na devastação do dilúvio. Foi uma cirurgia para eliminar a corrupção, a fim de preservar a única linha que ainda estava limpa e descontaminada. Então, veio o veredito de Gênesis 6:5, pronunciado com uma seriedade que não tem precedente em nenhum texto anterior. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a intenção de seu coração era só má continuamente. Não majoritariamente má, não frequentemente má, apenas má. Em cada pensamento, em cada intenção, em cada momento. Gênesis 6, 11 e 12 acrescenta que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Toda a carne havia corrompido seu caminho. O hebraico sugere que a corrupção havia se espalhado além da humanidade, alcançando até o reino animal. Gênesis 6, 6. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso o entristeceu no coração. Esta é a única vez em toda a Escritura onde Deus expressa pesar por sua própria criação, uma dor específica e profunda. Não é um Deus irado que entrega um castigo calculado de uma posição de soberania fria, distante e impassível.
É um pai de coração partido olhando para seus filhos e não encontrando neles nenhum traço do que havia originalmente criado. Mas em meio àquela escuridão total, da violência e corrupção que havia devorado tudo, um homem permaneceu firme. E Deus voltou seus olhos para aquele homem solitário e o viu com uma clareza que não havia se perdido em meio ao caos. Gênesis 6, 8, 9. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Aquela conjunção, mas talvez seja a palavra mais importante de todo o capítulo, porque o que vem antes é escuridão total. E a palavra íntegro em hebraico é tamim, que significa completo, inteiro, sem mácula, sem defeito, sem corrupção genética. É a mesma palavra usada na lei de Moisés para descrever os animais aceitáveis para sacrifício ritual. A linhagem de Noé não estava contaminada. Num mundo de nefilins e colapso moral, uma família havia permanecido pura, o que significava ser Noé naquele mundo específico. Naquela era particular, sob aquela pressão inconcebível e constante, significava acordar toda manhã num mundo onde você é a única família que ainda ora, a única que lembra de Deus, onde seus vizinhos zombam de seu Deus e amaldiçoam abertamente seu nome nas ruas sem medo ou vergonha alguma, onde suas crianças veem coisas que nenhuma criança deveria ver, numa civilização que normalizou o que deveria ser aterrorizante, onde os fortes tomam e os fracos sofrem. E ninguém chama isso de injustiça, porque ninguém se lembra mais o que justiça é. Caminhar ao lado das forjas e dos mercados e dos templos de uma civilização que havia apagado Deus de cada canção e continuar caminhando. Continuar orando. Continuar acreditando que o Deus que fala com você no silêncio é mais real que o mundo que grita. E então Deus falou àquele homem solitário com as instruções mais extraordinárias que alguém já recebeu. Gênesis 6, 13 e 14. Decidi o fim de toda a carne. A terra está cheia de violência por causa deles. Vou fazê-los destruir-se. O comando foi preciso. Faça uma arca de madeira de gofer, com compartimentos, e a cubra por dentro e por fora com piche, aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 14 metros de altura, o tamanho de um cargueiro pesado moderno, 3 coberturas, uma porta, uma janela, completamente coberta por dentro e por fora com piche impermeável. Considere o peso daquela comissão. Deus pede a um único homem que construa um barco em terra completamente seca, num mundo que possivelmente nunca havia visto chuva, porque Gênesis 2, 5, 6 apenas descreve uma névoa que regava a terra. Noé estava construindo um veículo para uma catástrofe que não tinha precedente histórico nem categoria conceitual. Cada tábua pregada era um ato de fé. Cada dia de trabalho era um sermão que o mundo ignorava com zombaria e desdém. 2 Pedro 2, 5 chama Noé de pregador da justiça. Ele não ficou em silêncio. Advertiu ano após ano, década após década. Estudiosos estimam que a construção da arca levou entre 55 e 75 anos de trabalho contínuo e ininterrupto. 75 anos martelando, 75 anos pregando, 75 anos assistindo pessoas passarem e balançarem a cabeça em descrença. Imagine pregar por 75 anos sem conquistar um único convertido fora de sua família imediata. Nem um vizinho, nem um amigo, nem uma única pessoa na cidade disse: acredito no que você diz, vou ajudá-lo a construir. Imagine a solidão daquela lealdade, a dúvida que sussurrava toda a noite enquanto o mundo ao seu redor continuava rindo. E que nenhuma daquelas pessoas acredita em você.
e que você levantará o martelo de novo amanhã de manhã, de qualquer jeito. Então, veio a semana final. Gênesis 7, 1, 4. 7 dias de graça. A última oportunidade para o mundo inteiro. Os animais começaram a chegar de todas as direções, 2 a 2. 7 pares de cada espécie limpa. Chegaram sozinhos, sem ninguém para guiá-los, porque Deus os enviou. Aquela imagem única é suficiente para tirar o fôlego. Imagine aqueles últimos 7 dias, com os animais chegando, os vizinhos observando, alguns rindo, outros inquietos, o céu limpo, o chão seco, a família de Noé carregando suprimentos num barco que não tem oceano visível. 7 dias de silêncio do céu enquanto o mundo testemunhava a cena mais estranha que já havia visto. E então, Gênesis 7,16 registra algo que muitos leitores passam completamente despercebidos em sua pressa. Quando todos haviam entrado, o Senhor fechou a porta atrás deles. Não Noé, não seus filhos, mas Deus mesmo. Deus caminhou até a porta da arca e a fechou do lado de fora. Naquele momento, o período de graça terminou para sempre. Todos que estavam fora permaneceram fora para sempre. Sem segunda chance, sem apelação, sem negociação possível. O riso cessou. A zombaria cessou. E pela primeira vez em 1600 anos, o mundo caiu em silêncio absoluto e expectante. E então o céu se partiu de uma forma que nenhum ser vivo na terra jamais havia visto antes. Gênesis 7:11. Naquele dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Não foi uma tempestade. Não foi chuva comum que se intensificou até se tornar catastrófica e depois passou. Em Gênesis 1, Deus havia separado as águas acima das águas abaixo. Foi um dos primeiros atos da criação. O dilúvio não foi um desastre natural que um Deus distante permitiu sem intervir diretamente em seu curso. Foi o desfazer deliberado da própria criação, a reversão controlada da ordem que Deus havia estabelecido no princípio. Gênesis 7, 19, 20. As águas prevaleceram tão poderosamente que todos os montes debaixo de todo o céu foram cobertos, cada montanha coberta, cada cidade afundada, cada forja onde os instrumentos de Tubal-Caim haviam sido feitos, cada palco onde a música de Jubal havia tocado, cada palácio onde os descendentes de Lameque haviam governado, tudo silencioso sob a água, tudo apagado, tudo devolvido ao estado anterior ao primeiro assassino desenhar a primeira parede. Gênesis 7:23. Somente Noé restou e aqueles que estavam com ele na arca. 8 pessoas, 8 sobreviventes de um mundo inteiro. 8 pessoas na escuridão sobre águas que cobriam toda a terra, ouvindo a chuva, e o ranger da madeira e o silêncio. O terrível silêncio que significava que não havia mais ninguém lá fora para gritar ou chamar seu nome. Imagine a primeira noite dentro da arca depois que a porta se fechou. Os sons vindo de fora. Os golpes contra o casco. Os gritos. E depois, lenta, progressivamente, o silêncio que envolveu tudo sem misericórdia. Cada pessoa que Noé havia conhecido. Cada vizinho que havia rido, cada amigo que o havia chamado de louco, todos eles. E Noé, o homem que os havia advertido por décadas, sentado na escuridão, carregando um peso imensurável. O peso de ser o único sobrevivente de um mundo que não quis ouvir quando ainda havia tempo de mudar. Na água, e na escuridão, e no silêncio absoluto, Deus não esqueceu. Deus se lembrou, e isso foi suficiente para mudar tudo. As águas começaram a recuar. A arca tocou terra nas montanhas de Ararat. A vida começou a retornar. Noé enviou um corvo, depois uma pomba.
E a pomba retornou com uma folha de oliveira fresca em seu bico. Gênesis 8:20. A primeira coisa que Noé fez ao pisar em terra seca foi construir um altar, não uma cidade, não uma forja, um altar. O ato exatamente oposto ao de Caim, que construiu uma cidade como seu primeiro ato após abandonar Deus. O primeiro ato do novo mundo foi retornar à presença de Deus, reconhecer de onde veio a única linha limpa. E Deus estabeleceu sua aliança em Gênesis 9:11. Nunca mais será exterminada toda a carne pelas águas do dilúvio. Deus pegou sua arma, o instrumento do julgamento, e apontou para o céu, para si mesmo, como promessa vinculante. Da próxima vez que o julgamento fosse necessário, ele não enviaria água. Ele viria pessoalmente e pagaria o custo em seu próprio corpo. O arco-íris não diz que a tempestade acabou. Diz que da próxima vez eu pagarei o preço. Não vocês. O dilúvio terminou. Mas a guerra não terminou, porque o pecado sobreviveu dentro da arca, nos corações dos filhos de Noé. Ele se levantaria novamente na desgraça de Cam, na Torre de Babel, na maldição sobre Canaã. A semente não foi derrotada. O dilúvio respondeu uma pergunta. A humanidade pode ser salva recomeçando? Lavando o mundo e começando de novo? A resposta foi não, porque o problema nunca foi o ambiente, nem a cultura, nem a civilização que Caim havia fundado. O problema era o coração. E isso exigia um tipo completamente diferente de resgate, um que o dilúvio não podia fornecer. 2000 anos após o dilúvio, Jesus estava no Monte das Oliveiras quando apontou de volta para aquela era. Mateus 24, 37, 39 registra suas palavras exatas. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois naqueles dias, antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se, sem pensar no que estava chegando. Jesus comparou a era mais corrupta, violenta e espiritualmente comprometida de toda a história registrada com o que está por vir. E a palavra-chave naquela passagem não é dilúvio. É não perceberam. Eles não ignoravam. Simplesmente não prestaram atenção. A evidência estava visível todos os dias. E eles escolheram não vê-la. Não porque eram maus, mas porque estavam distraídos. O que caracterizou os dias de Noé, segundo o próprio Jesus? O que tornou aquela era um reflexo do que está por vir? Violência como entretenimento. A vanglória de Lameque. A dominação dos nefilins. Força adorada como virtude suprema. A erosão de fronteiras estabelecidas. Os filhos de Deus cruzando limites que nunca deveriam ter sido cruzados. Corrupção tão total que se tornou invisível. Tão normalizada que ninguém a chamava de corrupção porque era terça-feira. E uma voz advertindo enquanto ninguém escutava. Um homem construindo enquanto o mundo passava indiferentemente ao seu lado. Matusalém. Alguns estudiosos hebraicos sugerem que seu nome significa "quando eu morrer, ele virá", ou "sua morte trará". Matusalém morreu no ano em que o dilúvio veio. Sua vida inteira foi uma contagem regressiva, uma profecia ambulante. Deus esperou 1600 anos, enviou Enoque, enviou Noé. Nomeou um homem com o significado de "quando ele morrer, o julgamento virá". Esse não é o comportamento de um Deus irado. É o comportamento de um pai dando toda a oportunidade possível. Mas a paciência tem um limite. Não porque o amor se esgota, mas porque a misericórdia com os perversos destrói os inocentes. E a porta se fechou para sempre, sem segunda chance, sem negociação, sem mais um dia de graça disponível. E então a chuva começou e o riso parou.
E cada desculpa pronunciada se afogou sob o peso da água. A porta permanece aberta hoje. O mesmo Deus que esperou 1600 anos antes de enviar o dilúvio ainda está esperando agora. Se isso abriu seus olhos para algo que você nunca viu antes, fique conosco e se inscreva para não perder o que está por vir.